Hoje, quero falar com vocês diretamente no Viva Voz, tete a tete, sobre, queridos, nós, no manual de instrução que é a Bíblia Sagrada, está escrito na palavra de Deus no livro de Gênesis 1, que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Tem coisas que passaram para nós que são coisas muito superficiais. E o que o manual de instrução nos revela quando a gente examina as Escrituras são coisas mais profundas do que uma simples religião, como as pessoas de salvação. Tem pessoas que não sabem nem de que são salvas, só ouvem falar de salvação. Salvação do engano. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecimento não é da religião. Coisa mais profunda. Quando ele fala que nós somos a imagem e a semelhança do Criador, pare um pouco e pense a profundidade desta palavra. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Não o que está fora, mas o que está dentro. No outro vídeo, o anterior, eu falei muito daquilo que está dentro, justamente para fora. Da gente colocar isto que está dentro de nós para fora. Nós somos muito mais poderosos do que simplesmente expressar uma religião, mas sim ser filhos de Deus. Foi isso que o nosso Mestre Jesus ele veio nos expressar, nos mostrar o caminho, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. O sistema do mundo, o sistema maligno, ele não quer que a gente pense. Tudo é feito para que o ser humano ele não pense. As distrações, a religião, são tudo feito para que o ser humano ele não pense. Lugares que tem muita zoada, é para o ser humano não parar, ter tempo de pensar. O ambiente de tranquilidade nos leva a meditar, a pensar. Quero te mostrar aqui no manual de instrução, na Bíblia Sagrada, simples. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para a gente não fugir da simplicidade de Jesus Cristo. Aqui no livro de Salmos 32 no seu versículo 8, olha o que está escrito aqui, olha o que está escrito, para você ter um entendimento, que se não é isso, o sistema ele quer nos dominar. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus para dominar e não para ser dominado. E aqui no livro de Salmos 32, 8, se você tiver caneta e papel, anote, para você conferir o que está escrito. Que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso aqui é Deus falando para nós.
Aí no versículo 9 diz assim: não sejam como o cavalo ou o burro, em outras traduções diz ou a mula, que não tem entendimento, não precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia, né? Até aí. Em outras traduções diz assim, ó: eu instruí-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, que com cabrechos e com freios são dominados. Ele está falando que ele ia nos instruir o caminho a ser seguido, para a gente não ser dominado com freios e rédeas. Em outras traduções, cabrechos, que os homens dominam e só mostra, assim, você não consegue enxergar para cá, nem para cima, mas dominado pelo sistema. Para dar continuidade, queria que você pensasse, pare e pense, porque, como eu falei, eles não querem que a gente pense, que não tenha tempo para pensar e raciocinar, para ter entendimento das coisas. Eu separei alguns versículos bíblicos que falam quem somos nós aqui neste planeta Terra. Quem somos nós? O que é que está dentro de nós quando ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele, do Criador? Isso é muito profundo. Olha só, anote aí. Diz assim, no livro de Gênesis 1, no seu versículo 26, diz que nós somos, que Deus nos fez imagem e semelhança dele. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que nós somos a imagem do Deus invisível. No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz que o reino de Deus está dentro de nós. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E para encerrar, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, diz que Jesus Cristo é tudo em todos. Pense nisso que você ouviu e pegue uma Bíblia e vá conferir. Não seja induzido nem enganado. Seja como os bereanos, o povo de Bereia, que a Bíblia fala no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chegou numa cidade chamada Bereia, Paulo falando, mas os bereanos foram conferir lá nos manuscritos se o que Paulo falava batia com aquilo que estava escrito. Nós devemos ser assim para não sermos enganados, porque a Bíblia nos alerta que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. É isso que está acontecendo, mas por falta de entendimento, queridos. No livro de Oséias, se não me engano, 4:6, diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta entendimento. Então, queridos, simples assim. Como eu costumo dizer, é simples assim. Deus simplifica e o homem complica. Não complique, simplifique. Que Deus nos abençoe